pesquisando a mesma coisa, universidades... existe muita duplicação de esforço. Tá? Uma das coisas que nós temos feito na associação, e veja, nós não representamos todas, nós somos uma associação privada sem fins lucrativos de livre adesão, então nós só trabalhamos com aqueles que aderem à associação. E, graças a Deus nós temos uma boa representatividade. Mas dentro do nosso universo de associados, a gente tem procurado identificar quais são aqueles temas que efetivamente são prioritários e consensuais, e estamos tentando articular com as entidades de pesquisa, desenvolvimento, universidade, consórcios de entidades e empresas, para que a gente possa concentrar e otimizar esses recursos e evitar um grau de dispersão maior. Tá? Eu acho que, dentro desse contexto, é possível, sim, se considerar a estruturação, a formação do mecanismo de capacitação tecnológica. Nós, hoje, estamos tocando um projeto que eu considero um dos mais importantes, que é a construção da visão de futuro da rede elétrica. E esse não é um projeto brasileiro, não. Esse é um projeto mundial. O mundo todo está preocupado com relação à tecnologia de geração e transmissão e distribuição de energia. Vários problemas têm levado para essa preocupação. Problemas que vão desde o terrorismo de 11 de setembro, e que levantou nos americanos o risco real de haver um ataque terrorista no setor elétrico e ter condições, e ter um impacto enorme. Então, isso motivou inicialmente uma preocupação de como minimizar a vulnerabilidade, até a própria questão ambiental, onde nós temos, obviamente, sérios impactos ambientais, seja na construção de hidroelétricas, estamos aí vivendo hoje essa realidade, seja na geração térmica ou na geração nuclear, que são alternativas reais, né? E hoje existem várias alternativas de você repensar a própria matriz energética, principalmente mudando a maneira com que a rede elétrica é construída e gerenciada. Não preciso dizer que um dos principais insumos desse cenário tecnológico futuro é a utilização maciça de informação e comunicação associada à rede de energia. Existe um conceito chamado de rede inteligente, né, que está sendo estudado simultaneamente nos Estados Unidos, na Europa, e agora a gente está começando a estudar aqui também, que preconiza que, no futuro, a rede elétrica vai ser que nem uma rede de dados, ou seja, na hora que você conecta alguma coisa na tomada, esse elemento tem capacidade de ser identificado pela rede, ele tem inteligência, a rede sabe quem ele é, sabe como ele se comporta, sabe como ele consome e se programa para atender aquele elemento específico, né? E esse tipo de funcionalidade, isso permitiria, em muito, economizar o próprio consumo de energia dentro da própria rede, como permitiria também utilizar energias renováveis de forma totalmente inovadora em relação a hoje. Hoje, as energias renováveis, vamos citar vento, eólica, solar, né? Tanto para a geração de calor como para a geração fotovoltaica, biomassa, todas essas energias ainda são inseridas no sistema de forma concentrada. A gente vê aí as mega máquinas de ventilação, de geração eólica, são as aerogeradores e tal, etc. Mas aquilo ainda são grandes concentrações. Existe tecnologia hoje para se embutir essa fonte renovável na própria construção da casa, por exemplo, fazer o telhado fotovoltaico, né? Colocar um micro aerogerador no telhado, né? E aí por aí vai, fazer uma pequena biogestor em cada condomínio residencial e tal, etc. Qual é o grande problema hoje? Porque a rede teria que enxergar esses elementos como elementos ativos, né? E a rede foi concebida para enxergar um gerador e um bocado de carga. Esse é o conceito tecnológico da rede elétrica. Essa nova rede inteligente ela tem que ser repensada e exigirá uma total remodelagem do próprio conceito e, principalmente, deputado, a criação de um novo engenheiro, porque nós, eu me incluo, né, que já tenho aí vou fazer 28 anos de formado, fui formado para ser o engenheiro hidroelétrico, com linha de transmissão. O engenheiro do futuro vai ter que... Sistema de potência. Sistema de potência. Vai ter que ser um engenheiro que entenda muito de comunicação, que muito das concepções utilizadas na informática, na comunicação e na informação, elas serão aplicadas ao setor de energia. Então, eu estou só citando esse projeto porque a gente está realmente articulando, buscando articulação e buscando informação também com as fontes de informação no exterior, que estão trabalhando nisso, para ver se a gente cria um projeto brasileiro
em prol dessa migração, para a gente não... Vamos fazer a rede elétrica inteligente brasileira. Eu até brinco, a gente não precisa de uma rede inteligente, a gente precisa de uma rede sabida demais da conta. Ou seja, a gente precisa saber o que é que nós queremos para fazer. É possível fazer isso? É. E é possível, nesse conceito, também se incluir toda a cadeia de formação e capacitação profissional, porque você não faz uma migração tecnológica dessa dimensão se não preparar as pessoas, se não preparar a população e os profissionais para isso. Segunda pergunta, Eletronet. Eu não posso falar, até porque existem algumas questões confidenciais nesse processo, do estágio em que está esse processo, porque é um processo que corre a nível da justiça, né? A Eletronet, na verdade, foi uma empresa que foi criada, uma empresa privada, com participação minoritária da Eletrobras, mas essa empresa entrou em falência, tá, por uma série de questões, e hoje ela está sendo administrada por um síndico indicado pela Justiça. E essa questão corre a nível da Justiça, eu realmente não tenho todas as informações. Como uma das pessoas que concebeu o projeto, eu vejo com muito pesar essa situação, porque o nosso conceito, quando nós pensamos a Eletronet a primeira vez, era para fazer no Brasil isso que o Ceará está vislumbrando hoje, ou seja, usar a infraestrutura pública, ociosa e potencialmente existente, para massificar o acesso à população às tecnologias de informação. Hoje, graças a essa tecnologia que permite levar a fibra ótica em cima da linha de transmissão, o Brasil é um dos países que tem a maior quantidade de fibras óticas em linha de transmissão. Nós temos hoje, seguramente, nas linhas de extra e alta tensão, mais de 25 mil quilômetros de linhas de fibras óticas cortando a linha de transmissão. E isso é uma situação peculiar no Brasil, porque exatamente pela nossa topologia do setor elétrico, que é basicamente hidráulico e que concentra grandes usinas e carga distribuída no litoral, longe onde as usinas estão localizadas, isso nos fez construir um dos maiores sistemas de transmissão do planeta. Só existe um sistema de transmissão equivalente ao nosso, que é o sistema russo, né? Tanto que os únicos especialistas em extra alta tensão no mundo são os brasileiros e os soviéticos, né? E isso nos deu uma vantagem enorme, porque para operar esse sistema eu preciso ter comunicação, eu preciso que as usinas se comuniquem com as cargas, eu preciso ter um sistema de comunicação muito forte para fazer essa otimização. A falta de um sistema desse já levou os Estados Unidos a 3 ou 4 blackouts históricos, né? E o Brasil não sofre isso, ou sofre isso minimamente, porque ele tem um sistema de comunicação muito bem sofisticado, muito bem construído embaixo da sua base energética. E qual foi a tecnologia que emergiu para construir esse sistema, ou pelo menos na evolução desse sistema? A fibra ótica. Ora, mas onde eu passo uma fibra ótica, eu passo, na verdade, inicialmente eu passava 12, agora eu passo 24. E você só usa 4 fibras para fazer isso. Sobram 20 fibras. Então, existe uma capacidade ociosa enorme, construída e pronta para ser usada, né? Pronta para ser usada. Infelizmente, o modelo que se construiu não deu certo e, pior ainda, quando se entrou por questões judiciais, essa questão hoje está paralisada na Justiça e a gente vê isso com muito pesar, porque a população, o povo que está perdendo, porque no momento que isso fosse acessível e colocado, certamente o custo de projetos dessa natureza seria bem menor, porque seria possível se utilizar isso de forma marginal. Ok? Ok, eu peço para o jornalista Flamínio Araripe repetir a pergunta que fez ao deputado Ariosto, por favor. O Centro de Educação à Distância, como é que ele vai funcionar, como é que está esse projeto andando no Ceará e no país, e de que maneira aqui no Estado ele se conecta com o Cinturão Digital?